Nós. E antes de iniciar, fazer a leitura inicial, eu gostaria de falar sobre as ações sociais da casa. Todos os sábados à tarde, aqui a gente tem a sopa, coordenada por Sebastião. E quem puder e como puder ajudar, falar com o seu Sebastião. Precisamos do material para a confecção dessa sopa, de ossos, dos legumes, das verduras e do pão também. Quem puder ajudar e como puder, falar com o Sebastião. E todos os domingos pela manhã acontece também a campanha do quilo. Quem tiver interesse de participar, falar também com o Sebastião. Agora vamos para a nossa leitura inicial, que tem como título Apóstolos. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine como a esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos tesouros materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-se a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, nessa mensagem aqui, Emmanuel nos ensina que o apóstolo é todo aquele que vivencia os ensinamentos do Cristo, não apenas no discurso, mas na prática.
Agora eu vou chamar nosso irmão Antônio para fazer a prece, e em seguida, nossa irmã Silmara. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, sempre agradecendo ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, aonde viemos buscar esse alimento tão precioso para a nossa vida espiritual. E que a cada dia saibamos trabalhar e viver na vivência do bem, sempre aplicando esses ensinamentos do Evangelho na nossa vida, e que sempre possamos albergar pensamentos nobres e edificantes na nossa jornada espiritual. Que a espiritualidade desta casa, nesta noite, esteja abençoando todos os trabalhos que serão realizados aqui, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Nos abençoe em tudo, que a nossa irmã Silmara esteja sendo ungida com o poder do Espírito Santo de Deus. Nos abençoa, nos dê uma noite de paz na sua presença. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de muita paz. Que possamos, nessa noite, nos colocarmos receptivos às reflexões, na certeza do amparo, da assistência espiritual desta casa, e que ao final todos nós possamos sair daqui bem melhores de que quando aqui chegamos. Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, narra uma história onde fica muito claro que uma das questões mais sérias no espiritismo é o problema do médium. No que diz respeito à necessidade que o médium tem de buscar a sua edificação, a sua própria edificação, de modo a não cair nas armadilhas dos enganos. E ele vai narrar uma história de um médium chamado Azarias. E Azarias era um homem muito simples, ainda jovem. Ele era casado, tinha filhos, trabalhava, ele era administrador trabalhava na parte administrativa de uma empresa de serviços. E certo dia o seu coração ali foi chamado pela espiritualidade superior para que ele abraçasse ali o sacerdócio da mediunidade. Então, ele começou a estudar sobre a mediunidade, sobre a parte doutrinária, começou ali a se entregar aos estudos com muito carinho, trabalhava aí nas horas vagas, ele atendia aos irmãos em necessidade e recebia da espiritualidade amiga ali as orientações para seguir o seu trabalho, onde também médicos, sim, aqueles que foram médicos quando encarnados, continuando o seu trabalho na espiritualidade, ali receitava através da sua psicografia, ditava várias receitas. Não demorou muito para que a imprensa soubesse da mediunidade daquele homem.
e exaltou e colocou ele lá em cima. E em pouco tempo, a sua casa humilde não cabia de tantas pessoas querendo receber mensagens, querendo saber, né, como acontecia, querendo obter alguma notícia de entes queridos. Então, houve aqueles companheiros que se aproximaram, conversavam com ele e dizia: você é um grande médium, você está numa missão muito rara. Me diga uma coisa, meu amigo, em que você trabalha? E ele dizia: eu trabalho numa empresa que presta serviços, numa oficina. E quanto você ganha? E ele respondeu: eu ganho cerca de 400 mil réis. Era o dinheiro à época. Mas o que você ganha é muito pouco. Isso é um absurdo. Você é um médium de sucesso. Como é que você pode ganhar, né, um salário desse? Não, meu amigo, você precisa de muito mais. Olha, não se preocupe, nós vamos reunir ali alguns amigos. Vamos ver se a gente consegue algum trabalho público para você se dedicar exclusivamente à mediunidade. Porque o que você está ganhando é uma miséria. Não pode, um médium desse. E aí, aos poucos, devido a tantas tarefas ali que ele era requisitado, as casas espíritas disputavam, cada um queria ter ali a presença desse médium. Ele começou a faltar no trabalho. Ele começou a não dar muita atenção à sua esposa, aos seus filhos. E foi se afastando, se dedicando ali ao trabalho da mediunidade, esquecendo das outras tarefas. Mas ele ouvia os conselhos dos espíritos amigos, mas não dava atenção. Porque, por outro lado, aqueles amigos incentivavam nele a vaidade, exaltava o ego. Então, ele se deixou levar pelos conselhos dos companheiros da terra, de que? Pelos seus guias espirituais. E em pouco tempo, o seu chefe lhe chama a atenção para uma conversa. E ele ali se apresenta e o chefe diz: olha, é o seguinte, infelizmente, Azarias, não dá para você continuar aqui, não. Você está faltando muito. Olha o exemplo que você está dando aos outros. A gente gosta muito de você, mas do jeito que está, não dá para continuar. Então, Azarias foi demitido. E ele ficou muito preocupado. E agora, o que é que eu vou fazer sem um salário para sustentar a minha família? Então, ele lembrou do que os amigos tinham falado para ele. Vou lá procurar os companheiros. Conversou, foi lá falar com eles. E os amigos bateram no ombrinho dele e disse: ora, Azarias, deixe de bobagem. Você é um médium, a sua mediunidade é patrimônio de nossa doutrina. Que isso? Olha, não se preocupe. Nós vamos nos reunir. E todo mês você ganhava 400 mil réis. Agora você vai ganhar 600 mil réis por mês. Olha que maravilha! E agora você vai se dedicar exclusivamente à mediunidade. Só que
começou as contas chegar. Alimento faltar. Cadê os amigos? E após 6 meses, aqueles amigos nem lembravam mais do que havia combinado. E ele ficou desesperado. E agora? O que eu vou fazer? Surgiu uma senhora que, após a consulta que passou com ele, lhe deu 10.000 réis. E ele aceitou. Mas antes ele pensou, será que eu devo? Ele ainda, ali naquele momento, ele ainda percebe uma voz que fala ao seu coração, lhe chamando a atenção. Mas ele não deu ouvidos. Estava passando necessidade, ele recebe. Mas ele vê ali uma maneira de ganhar o seu pão. Então começa a cobrar por consulta 1.000 réis. Em pouco tempo, aqueles amigos começam a dizer: vocês perceberam? Parece que Azarias perdeu até a mediunidade. Está perturbado, está obsidiado, não fala coisa com coisa. Azarias começa a prometer coisas às pessoas. Fala maravilhas e nada acontece. Ele começa ali a abrir sua casa mental para aqueles espíritos perturbadores, enganadores. E logo ele cai em um processo grave de obsessão. Sua família lhe abandona. Os seus amigos abandonam. Todos abandonam ele. Ele enlouquece. Até que um dia ele foi acolhido no hospital. E ali, no leito do hospital, ele teve a bênção da morte. E Humberto de Campos vai nos dizer que o maior inimigo não está fora. O maior inimigo está dentro dos nossos muros. Azaria, como muitos médiuns, não deu atenção às orientações dos guias espirituais. Caiu nas armadilhas dos enganos, das mistificações. Então, dito isto, das mistificações é o tema dessa noite, do qual nós vamos refletir um pouco mais sobre esse tema tão importante que está ali em O Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 27, item 303. Porque Kardec começa a nos lembrar de que se é desagradável ser enganado, mais ainda é ser mistificado. Mistificação é toda forma de enganar, de fraudar, de iludir, de mentir, consciente ou inconsciente, que leva a pessoa a acreditar em algo que não é verdadeiro, principalmente no campo espiritual, e que pode ocorrer por espíritos levianos, pseudo-sábios, pelo animismo inconsciente do médium, por vaidade, por orgulho, ou até mesmo a pessoa ali, ela tem boa intenção, mas se ela não tiver o estudo, se ela não estiver atenta, ela cai
nessa armadilha da mistificação. Na Revista Espírita, agosto de 1863, no item Perguntas e Problemas, Allan Kardec apresenta uma carta de um senhor chamado Locarno. E o senhor Locarno, ele afirma que para ele a dúvida seria impossível, porque ele tinha 2 filhos médiums. Sua filha, uma boa médium. Seu filho psicografava e o seu filho havia recebido cruéis mistificações, ao ponto dele sentir tão desanimado que o seu pai foi contagiado pelo seu desânimo, mas a ponto de não se deixar ali perturbar a sua crença tão consoladora. Mas aí ele pergunta, por que Deus permite que pessoas ali voltadas ao bem sejam mistificadas, sejam enganadas por aqueles que deveriam esclarecê-los? E a resposta é um convite para todos nós, para lembrarmos que aqueles espíritos enganadores são aqueles mesmos que habitaram entre nós, aqui no plano físico. E o que acontece? Aqueles que nos antecederam, eles continuam sendo quem um dia foram. Não muda. Ou seja, a população maior é justamente desses espíritos provenientes da humanidade terrena. E sendo essa humanidade uma das mais imperfeitas, o que pode não ser esses espíritos, senão provenientes dessa imperfeição, não é? Então, por isso que ocorre uma grande intromissão na reunião mediúnica desses espíritos enganadores, mistificadores. A ocorrência é muito grande. Então, o que vamos aprendendo na noite de hoje? Que ao morrermos para o mundo físico, nós chegamos lá diferente. Morreu hoje, despertou no mundo espiritual, já está diferente? Claro que não. A gente continua sendo do mesmo jeitinho que saiu daqui, não é? Então, a única coisa que diferencia dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados, para nós, é que nós ainda temos um corpo. É a única coisa que diferencia. Agora, imaginem, meus irmãos, o tanto de espíritos enganadores que durante toda a sua existência deu ali golpes. Vamos refletir. O estelionatário, como é que ele age? O que é que ele faz? Ele primeiro observa, ele estuda a sua vítima, ele vai se aproximando, vai ali com lábias, para tentar ali convencer a sua vítima. Quando ele percebe que conquistou ali a sua vítima, ele parte para o golpe. E quem são esses estelionatários que dão golpes no mundo espiritual? Os mesmos. Os mesmos. E aí a gente vai até o livro Médiuns e Mediunidades,
psicografia do querido Divaldo Franco, pelo espírito de Viana de Carvalho, ali no capítulo 14, intitulado Mistificações na Mediunidade, ele vai nos lembrar, embora os cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum sensitivo, ou seja, nenhum médium está isento de ser veículo de mistificação. Nenhum. Tenhamos cuidados. Ah, mas eu não sou médium. Eu não sinto nada. Eu não sinto nenhum arrepiozinho, nenhuma cosquinha, eu não sinto nada. Kardec nos lembra, está no livro dos médiuns, no item 159, ao dizer que todos somos mais ou menos médiuns. Sabe aquela ideia que você acha que foi sua? Pois é, não foi. Sabe aquela sugestão que chega ao seu coração no momento de aflição, para aquietar, acalmar o seu coração? Pois é, não foi criado por você. Sem falar que quando a gente está dormindo, ou seja, o corpo físico está dormindo, o nosso espírito, nós espíritos vamos encontrar outros espíritos. Temos ali o contato. Todos nós somos médiuns. Então, Viana vai nos lembrar dos espíritos que se comunicam denunciando a sua inferioridade. Também vai nos lembrar que, às vezes, apesar das qualidades morais do médium, este também pode ser vítima de embuste, de engano. E é permitido pelos instrutores espirituais, com a finalidade ali de colocar em prova a humildade, a vigilância, o equilíbrio do médium. Então, a mistificação, ela pode ser inconscientemente, em razão da liberação dos arquivos da memória do médium, o animismo. O médium ali começa a misturar as suas ideias, as suas próprias emoções, e por vezes nem sempre é de má fé, mas precisa ter muito cuidado. Há também aquele médium que está lá na reunião mediúnica, e ele coloca na cabeça que para ajudar, para que ali a reunião mediúnica ele possa contribuir, ele precisa fazer a sua parte no sentido de receber uma comunicação. Mas, no entanto, não sente a presença, não sente a aproximação do Espírito. E muitos acabam apelando para a mistificação, criar histórias, assuntos, situações que não são reais. E Viana de Carvalho vai nos lembrar que esses acabam derrapando gravemente na questão moral. Outro dia, nós estávamos assistindo, acho que já tem um tempinho, nós estávamos assistindo um podcast onde estava sendo ali entrevistado Haroldo Dutra, e ele falava da preocupação que Kardec tinha com as comunicações mistificadas. E aí, Haroldo aproveita e lembra uma historinha. Prestem atenção na historinha.
Lá estava Kardec na reunião mediúnica. Um espírito se apresenta. Piu, 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 piu. Piando igual um pitacil. Piu, 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 piu. Imaginem a reação do professor Hipólito Leão Denizar Rivaio. A cara de Allan Kardec, como não ficou nessa hora. E o espírito continuava. Piu, 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 piu. E Kardec, mas o que é isso? Quem é você? Aí ele disse, eu sou um pitacil. Pitacil? De onde? Eu sou ali do quintal. Sabe o que é? Eu tinha um ninho. E aí os meus filhotes caíram do ninho. E aí veio um gato. Veio um gato e comeu os meus pintinhos. E aí depois o gato foi e me comeu também. E aí eu estou aqui. É evidente que Kardec percebeu logo que se tratava de um espírito zombeteiro. E ali a reunião, aquela comunicação foi encerrada. São Luís, que acompanhava ali as comunicações de Kardec sempre, que dava ali as orientações, que respondiam às perguntas que eram feitas. Kardec, sabendo, pede para falar com o espírito de São Luís. Ele se apresenta. E Kardec pergunta, como é que o senhor deixou isso acontecer? Eu estou aqui fazendo o meu trabalho sério. E aí vem um espírito piando igual um pitacil. Como é que o senhor deixa acontecer um negócio desse? E aí São Luís deixa uma lição para Kardec e para cada um de nós. Ele diz, deixei para te ensinar uma lição. Evocai as pedras e as pedras responderão. Muito cuidado. Então, não é porque um espírito chega falando que é fulano, que é cicrano, que é isso, que é aquilo, que a gente tem que acreditar. Muito cuidado, porque são seres iguais a nós, só que sem um corpo físico. Então, vamos pensar um pouco. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Aqui no mundo físico, tem gente que engana? Tem ou não tem? Tem criminoso? Tem gente de má fé? Tem gente mentiroso? Será que tem? Será que tem gente perturbada? Né? Pois é, meus irmãos, lá também. Do mesmo jeitinho. Tenhamos cuidado. No livro Teoria da Mediunidade, que é um livro que eu amo de paixão, é um livro muito fino. Muito fino. Diz Almino Zirmiman, página 787. Ocorrências negativas. No item mistificação, ele também vai nos lembrar. Mistificar é agir com a intenção de enganar, com a intenção de iludir, com a intenção de mentir.
E não são poucos os casos. Geralmente ocorre com aqueles médiuns menos experientes. Então, o espírito, ele manifesta ali uma falsa personalidade para que todos ali que estão na reunião mediúnica acreditem. Evidentemente, em se tratando de médiuns experientes que estudam, que estão atentos às suas ações, que se esforçam para domar suas más tendências e suas más inclinações, que se esforça para viver o Evangelho do Cristo. Ao perceber a aproximação, imediatamente eles cortam qualquer possibilidade de comunicação desses espíritos. Agora nós vamos a um outro livro. O que é o Espiritismo? E, meus irmãos, esse livro é uma obra muito importante para todos nós espíritas. Ele é dado como para iniciantes, para aqueles que estão tendo ali o contato com a doutrina espírita. Mas Kardec deixa claro que ali no livro, está no livro, não sou eu que estou dizendo, que este livro tem o resumo de o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Ou seja, é um livro para todos nós ler, reler, estudar, sempre estar recorrendo a ele também. E no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, ali em Qualidades dos Médiuns, no item 80, Kardec deixa claro que o que constitui a qualidade do médium não é a facilidade que ele tem de receber as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão as boas e, sobretudo, de não ser joguete de espíritos levianos, enganadores. E no item seguinte, no item 81, ali no último parágrafo, Kardec também vai nos lembrar: os médiuns imperfeitos moralmente e que não se emendam, que não se esforçam por se melhorar, cedo ou tarde eles são presos desses espíritos enganadores. E frequentemente esses espíritos levam o médium, se ele não estiver atento, às ruínas, às maiores infelicidades ainda neste mundo. Então, de repente, uma faculdade muito bela que tem um médium, muito admirada, ele não está atento, se perverte, os bons espíritos se afastam, ele fica ali sendo joguete de espíritos levianos, chega a perder a mediunidade. E aí, por orgulho e por vaidade, ele diz: eu não vou dizer que eu perdi a minha mediunidade. Ele entra na mistificação. Ele olha e diz: Teresa, eu estou vendo ao seu lado uma senhorinha baixinha, morena clara, com coque. A sua avó já faleceu? Pronto. E assim começa. Começa a criar histórias. Muito cuidado. Voltemos ao livro dos médiuns. 5º parágrafo. Porque Kardec vai nos lembrar que o papel dos espíritos não é o de nos esclarecer sobre as coisas
deste mundo, mas sim de nos guiar com segurança naquilo que podemos ser útil ao outro. Aquilo que a gente pode ajudar. Então ele se aproxima e diz: filho, presta atenção, fulano está precisando de ajuda. Olha, aquele outro necessitado. Olha, fulano está precisando de uma oração. Cuidado com esse caminho. Cuidado com as ilusões da matéria. Muito cuidado. Há uma pergunta também neste capítulo, quando é perguntado o seguinte, sobre o porquê Deus permite que pessoas bem-intencionadas, que abraçam o espiritismo de boa fé, por que Deus permite que elas sejam mistificadas? E a resposta é muito clara. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos da doutrina espírita. Porque os verdadeiros adeptos não são aqueles que simplesmente frequentam a casa espírita, tomam passe ou têm algum trabalho na casa. No centro espírita é doce feito mel, e em casa é azedo feito um bolo. Não. Os verdadeiros adeptos são aqueles que são dentro da casa espírita, atualmente são fora, que buscam se melhorar, reconhece que todos temos as nossas falhas, que não somos santos, longe. Há uma música do grupo Acorde que eu adoro. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. É preciso trabalho, arregaçar as mangas. Buscar a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Fazer como eu fazia, diz o Espírito de Santo Agostinho. Ao fim do dia, passava uma revista ao que fizera, me perguntava, será que eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém? Eu fiz ao outro aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito? E ele diz, foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava melhorar. Então, o verdadeiro espírita é aquele que está no esforço, nos lembra Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Os verdadeiros espíritas são aqueles que estão buscando a sua transformação moral, seu esforço para domar suas más tendências, esforço para domar suas más tendências e suas más inclinações. Então, é uma oportunidade, a mistificação é uma oportunidade que Deus, o nosso Pai, concede para testar os filhos que falharam muito em outra existência. Quem aqui não falhou? Não é? Vamos ao livro Estudando a Mediunidade. Ali no capítulo 7, Martins Peralva deixa claro que os médiuns, em sua maior generalidade, não são missionários na acepção do termo. Chico, um missionário, exceção. Divaldo teve a sua missão. Ivone do Amaral Pereira, a heroína silenciosa, já dizia Chico. Peixotinho. Chico, já falei, e aqui está na minha mente outro, Eurípides Bassanufo e tantos outros, mas exceções. Na sua maior generalidade, na maioria, não estamos aqui por missões e sim por resgate, para resgatar as nossas débitas. Porque vai nos dizer
Martins Peralva. São almas que fracassaram. São almas que fracassaram desastradamente. São almas que se distanciaram, que contrariaram as leis divinas e que agora, nos diz Martins Peralva, resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades sobre o passado delituoso, obscuro, criminoso. Todos temos um passado de erros. Com a bênção de Deus, a gente não tem acesso a ele. Porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos dá a oportunidade de uma nova existência para que nós possamos focar as nossas atenções para o presente. O passado não volta. A gente não tem uma borracha para apagar as besteiras que ainda fizemos nessa existência atual. Não vivemos o passado e não vivemos o futuro, porque o futuro depende das nossas ações do presente. O futuro é o presente, é o hoje. O que é que nós estamos fazendo hoje? Quais são aqueles companheiros invisíveis que se aproximam de nós? Quem são as nossas companhias? Então, diante do trabalho, todos nós somos chamados a nos preparar através de assumir uma nova conduta, de nos colocar no trabalho do bem incessantemente e de nos doarmos com todo o coração ao estudo para dilatar a nossa mente, ampliar o nosso entendimento, sair da ignorância, nos colocar firmes no trabalho de servir com Jesus. Então, buscar o melhoramento espiritual, moral. E vai nos dizer André Luiz, no livro Estudo de Vida, acerca da importância de estudar. Ele vai nos orientar dizendo que devemos estudar para aprender. Aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. Essa é a missão de cada um de nós. Vigiando e orando. E atenção, não é vigiar a vida do outro. Não é vigiar o que o outro faz e deixar de fazer. É vigiar aquilo que a gente está fazendo, pensando e agindo. Vai nos lembrar também Allan Kardec na Revista Espírita, setembro de 1859, que nós podemos sim ter o critério de julgar as comunicações através das linguagens dos espíritos, se elas são boas ou não. Esse é o critério. Então, vamos recordar aqui que havia um médium, contando uma historinha, havia um médium que ele ouvia muitos elogios de um espírito. Você é um missionário. Você é uma pessoa extraordinária. Você não precisa de ninguém, não. O que tu está fazendo naquele grupo? Está estudando para quê? Não precisa, não. O que você precisar, a gente te oferece. Deixa de perder tempo com isso. E aí, aquele médium foi acreditando naquilo que o espírito dizia. E foi insuflando de vaidade. E aí ele parou de estudar, se afastou do grupo, né? Começou a se sentir superior do que todo mundo. Resultado, perdeu o equilíbrio, perdeu a paz, perdeu a mediunidade. Então, meus amigos, que fique bem claro para todos nós, espíritos superiores não bajulam ninguém. Se a gente lembrar dos puxões de orelha que Joana dava em nosso querido Divaldo, se a gente lembrar
da seriedade do mentor de Chico Xavier, chamando a atenção a ele. Espíritos superiores não bajulam médiuns, não isolam, não exaltam o ego, onde há vaidade alimentada. Há um risco, sem dúvida, da mistificação. O Espiritismo vem nos convidar ao estudo, ao trabalho, combatendo o orgulho, a vaidade, também combatendo o desejo de se tornar destaque, de ser médium destaque. E encerrando as nossas reflexões na noite de hoje, no livro Seara dos Médiuns, ali no capítulo 12, intitulado Na Mediunidade, Emmanuel vai nos lembrar que não é a mediunidade que nos distingue, que nos diferencia, mas aquilo que fazemos dela. E vai nos orientar dizendo que ainda mesmo que nos sintamos imperfeitos, desajustados, infelizes, doentes, possamos utilizar dessa força medianímica que nos envolve para ajudar, para amparar, para auxiliar, para servir sempre. Porque o bem que fizermos retornará os outros para nós, para o nosso caminho, com a bênção de Deus a brilhar sobre todos nós. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz. Então, depois dessa palestra tão esclarecedora, vamos agora para os avisos da casa. Todos os domingos, às 16 horas, tem o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, com Aurélio Gama. Todas as segundas, com Rubens Ferreiras, temos os esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos, temos estudo online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz e Extraindo Lições. Acompanhe toda a programação em nossas páginas do Instagram e Facebook. E todos os domingos, às 8 horas da manhã, tem o programa Espiritismo no Ar, ao vivo, pelo canal do YouTube, apresentação Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. Convidamos aos senhores pais para trazerem seus filhos para a evangelização infantil todas as quartas e sábados, durante o horário de nossas palestras. E antes de passar para Antônio para fazer a prece final, vou chamar Soares para dar um aviso. Viu? Boa noite. É sobre o teatro que vai ser na próxima quarta-feira, O Amor de Renúncia. Nós ainda temos alguns ingressos e aqueles que quiserem, ainda hoje, podem adquirir com Sebastião. Então, é na quarta-feira e é um momento importante, é onde está vindo um grupo apresentando o teatro em Caruaru, em Recife, em Garanhuns, em várias cidades. Aqui vai ser exclusivamente na quarta-feira. Era esse o aviso. Vamos agora agradecer ao Senhor por mais esse estudo, essa palestra de esclarecimento que a irmã Silmara nos trouxe dessa noite, que possamos estar refletindo sobre tudo aquilo que ela falou, sobre o comportamento que nós devemos ter diante da nossa espiritualidade, os nossos irmãos que sempre estão do nosso lado, nos observando, nos ajudando, nos intuindo, nos dando direcionamento,
aquilo que nós precisamos caminhar, que possamos ser responsáveis com todos esses ensinamentos, que a cada dia venhamos a crescer cada vez mais no conhecimento do Evangelho, dessa doutrina consoladora que o Senhor Jesus veio ensinar aos homens, o verdadeiro caminho que lá conduz. Que sejamos cada vez mais sinceros em tudo aquilo que venhamos fazer, Senhor. Que esta noite apenas seja uma noite de instrução para o nosso espírito e que sempre estejamos aqui ouvindo as mensagens que serão trazidas para nós, que possamos aplicar no nosso dia a dia para sermos pessoas melhores no amanhã, para que possamos nos tornar uma sociedade acolhedora, como a doutrina espírita nos ensina, que precisamos aprender para ser melhor, para nos melhorarmos, para crescer cada vez mais na sabedoria e no conhecimento. É isso que o Senhor Jesus espera de todos nós. E por isso, nesta noite, estamos gratos, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui ouvindo os seus ensinamentos, para que possamos ser direcionados no nosso caminhar, na nossa jornada espiritual, que possamos voltar para os nossos lares, na sua paz e no seu grande amor. Que assim seja.